Queridos, eu tenho uma palavra e que eu quero compartilhar com você com muita alegria. Eu estive por cerca de 10 ou 11 dias, 10 dias internado, e num dos dias o Espírito Santo me acordou 3 horas da manhã e me deu uma palavra, que é aquilo que eu vou estar compartilhando aqui. E o meu desejo era de compartilhar essa palavra no primeiro domingo de janeiro, que era o culto da ceia. E eu mandei mensagem para minha esposa toda empolgada: meu bem, eu estou querendo ministrar domingo no culto da ceia. Meu bem, você não tem condições, você não vai conseguir, você não pode e tal. Aí depois eu caí na real e realmente não tinha condições de realmente fazer isso. Mas eu estou feliz que eu ainda estou no mês de janeiro. Amém? Porque tem tudo a ver com esse início do ano, para ministrar essa palavra para você. Então, por favor, coloque o cinto, se sente, se acomode bem e receba essa palavra que eu creio que é de Deus para as nossas vidas. Marcos capítulo 16, apenas a parte A do versículo 17. Marcos 16, apenas a parte A do versículo 17, que está escrito dessa forma: estes sinais acompanharão os que crerem. Estes sinais acompanharão os que crerem. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3, já. Estes sinais acompanharão os que crerem. Amém? Queridos, o tema da nossa palavra eu sei que a pastora Neiva, no culto da virada, ministrou uma palavra já sobre esse tema, nos trazendo para o foco desse ano, onde não apenas a Pastor de São Luís, mas todas as igrejas, pastores da nossa nação e de outros que estão já em outras nações, estão caminhando em cima desse mesmo foco, dessa direção que Deus deu para a nossa liderança, ok? Que é baseado neste versículo de Marcos capítulo 16, o versículo de número 17. E o tema da nossa palavra é sinais que nos acompanharão, ok? Sinais que nos acompanharão. Por favor, eu quero que você interaja comigo. Quem está disposto a viver o melhor ano da sua vida até agora, gente? Amém? Vou repetir de novo para você que não prestou atenção na minha pergunta. Quem está disposto a viver o melhor ano da sua vida até agora? Amém? Queridos, como a minha esposa testemunhou ainda agora, se em meio à plena pandemia, Deus nos deu este lugar aqui, que as pessoas que até hoje elas vêm, elas olham, elas veem tudo isso aqui, elas ficam boquiabertas. Como que foi que Deus, Ele fez isso? A explicação Ele fez porque Ele é Deus. Foi Deus, não tem outra explicação, foi Deus. Houve e continua existindo instrumentos usados nas mãos de Deus para manifestar isso que os nossos olhos estão vendo. Mas que toda honra e toda glória sejam para o nosso Deus, não apenas hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Queridos, eu quero chamar a atenção de vocês aqui, para o versículo de número 17, que nós acabamos de ler. Por quê? Porque ele está inserido dentro de um contexto, ok? Este versículo 17, ele está inserido dentro de um contexto. E por que eu estou lhe falando isso que eu quero lhe falar? Eu quero compartilhar algumas coisas aqui para você entender algumas coisas que o Espírito Santo ministrou de uma forma muito clara e pessoal ao meu coração. Se nós tentarmos lê-lo e entendê-lo isoladamente, nós estaremos sendo incoerentes diante daquilo que Jesus, Ele quis nos transmitir. Então haverá uma incoerência da nossa parte se nós tentarmos ler e entender este versículo isoladamente. Por quê? Porque ele está dentro de um contexto aqui, e eu quero caminhar com você dentro disso. Jesus, ele liberou uma palavra profética para os discípulos de todas as eras. Não apenas os discípulos que viveram nos dias em que Jesus esteve na terra,
Mas ele está liberando uma palavra para os discípulos dele de todas as eras. E eu estou falando para os discípulos de Jesus agora, da atualidade, para esses que estão começando a viver no século 21. Amém, queridos? Esta palavra, ela serve para mim e serve para a sua vida também. Jesus, ele fala de sinais que passariam a acompanhar os seus discípulos na medida em que eles seguissem as suas diretrizes. Ok? Ele fala de sinais que passariam a acompanhar os discípulos que decidissem seguir as diretrizes que ele estaria lhes dando. Então, existem algumas diretrizes aqui muito importantes que ele dá para a gente. A partir de que momento essa palavra liberada por Jesus, ela alcançaria o seu pleno cumprimento? A partir de que momento estes sinais, ou sinais que ele falou, eles passariam a acontecer? Eles passariam a se tornar uma realidade na vida, no ministério, no caminhar, no dia a dia dos seus discípulos. A gente precisa, para a gente entender melhor o contexto onde está inserido o versículo 17, eu quero ler com você o capítulo 16 do Evangelho de Marcos. Você pode me acompanhar? O capítulo 16 do Evangelho de Marcos é o contexto onde está inserido o versículo 17. E para nós entendermos algumas coisas aqui, a partir de que momento esta promessa, este versículo 17 passou a ter plena validade, nós precisamos entender o contexto e algumas coisas importantes. Então, me acompanhe a partir do versículo 1 do capítulo 16. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entraram no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à destra de Deus. Então, os seus discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém? Este aqui é o contexto aonde está inserido o versículo de número 17, ok? Então, eu preciso que você me dê alguns minutos da sua atenção, para que eu possa compartilhar com você algumas coisas que eu considero preciosas mesmo, que o Senhor ministrou meu coração, e eu quero poder abençoar a sua vida também com isso.
Eu quero que você acompanhe-me para entendermos a partir de que momento essa palavra começou a cumprir-se. Ela começou a se manifestar. Eu falo assim porque existe uma ordem, queridos. Há uma ordem aqui dos fatos, dos acontecimentos, e eu quero compartilhar isso com você. Essa promessa, em primeiro lugar, essa promessa ela teve o seu pleno aval somente, número 1, após a sua ressurreição. Amém? Entenda isso aqui, esta palavra, ela passou a ter o seu completo aval. Ela passou a ter, de fato, validade, em primeiro lugar, somente após a ressurreição de Jesus. Foi a partir deste momento que ele ressurge, que ele vem dentre os mortos, volta, é que ele libera essa palavra. Estes sinais acompanharão. É a partir deste momento em que isso acontece. Olhe comigo dos versículos de número 1 até o 8, do texto que nós lemos. Eu vou ler baseado nesta ordem da qual eu lhe disse. Versículo de 1 a 8. Quando terminou o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entraram no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Queridos, eu quero confirmar esse texto, lendo o que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 13 e 14. São palavras do apóstolo Paulo. Olha o que ele escreve: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. Amém? Você e eu, nós viemos aqui nesta noite para cultuar o Cristo vivo. Nós viemos aqui nesta noite para cultuar aquele que disse: eis que eu vivo, estive morto, mas eis que eu vivo pelos séculos dos séculos, e tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Amém, queridos? Então guarde isso dentro de você, que a cada dia que você levantar, você possa levantar com a consciência: eu estou levantando, porque o Cristo que habita em mim, Ele é a minha vida, Ele está vivo. Amém, queridos? Então, após a ressurreição, Ele libera esta palavra, estes sinais. Esta é o começo desta ordem. Então, é a partir desta, somente, em primeiro lugar, após a sua ressurreição. Me acompanhe. Em segundo lugar, esta palavra passou a ter o seu pleno aval, a sua completa validade, somente após a sua aparição. Em primeiro lugar, após a sua ressurreição. Em segundo lugar, após a sua aparição. Porque uma coisa é alguém chegar e dizer: olha, ele está vivo. Cadê? Me mostre esse Cristo que está vivo. Então, em primeiro lugar, ele ressuscita, mas em segundo lugar, ele aparece, ele se manifesta para provar que aquilo não era conversa furada, que os soldados que foram subornados pelas autoridades passaram a inventar, dizendo que os discípulos de Jesus foram durante a noite e roubaram o corpo dele do sepulcro e passaram a espalhar a notícia de que ele havia ressuscitado. Mas aqui nós vemos a prova. Me acompanhe, versículos de número de 9 até o 14.
Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isto aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no que o tinham visto depois de ressurreto. Primeiro, Jesus aparece para Maria Madalena. Depois, Jesus aparece para 2 discípulos que estão indo no caminho de Emaús. Depois, Jesus aparece para os 11. Mas em particular, você vai ver aqui no texto que eu vou ler, que Jesus aparece em particular para Pedro. Porque a mensagem que o anjo que estava no sepulcro deu para as mulheres foi: vão e digam aos seus discípulos e a Pedro. Mas há um texto que casa muito bem com isso aqui, que nos dá uma confirmação maior. 1 Coríntios capítulo 15, eu não sei se vai aparecer diferente aí, mas perdoe, é capítulo 15, versículos de 5 a 8. Eu acabei errando aqui um detalhe do versículo. Mas o capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo de 5 a 8, Paulo ele escreve assim: e apareceu a Pedro, e depois aos 11, depois disto apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Meu Deus do céu! Depois disto apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois deste apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Paulo ele está se incluindo nessa lista de alguém que teve o privilégio de ver Jesus aparecer diante dele, ressurreto dentre os mortos. Queridos, eu já ouvi testemunhos lindos de pessoas, de muçulmanos, de pessoas, de ateus, que tiveram uma experiência tremenda de ver Jesus se materializar e aparecer vivo, ressurreto diante deles. E ali se tornou uma prova incontestável da ressurreição dele, mas não apenas da ressurreição, mas também de sua aparição, que ele apareceu para provar que estava vivo. Eu posso ouvir um amém da sua parte? Amém? Então guarde isso, qual é a ordem? Para que esta palavra ela passasse a ter o seu completo aval em primeiro lugar. Somente após a sua ressurreição. Em segundo lugar, somente após a sua aparição. E em terceiro lugar, somente após a sua comissão. Olha o que está escrito nos versículos de número 15 e 16. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então me acompanhe nesta ordem. Em primeiro lugar, somente após a sua ressurreição. Em segundo lugar, somente após a sua aparição, as pessoas viram Jesus ressurreto. Em terceiro lugar, somente após a sua comissão. Ele está aqui comissionando os seus discípulos, convocando, dando para eles uma missão, que era de ir e pregar o evangelho a toda criatura. E glória a Deus, porque o evangelho chegou no estado do Maranhão, não apenas por nós, mas muitos que nos antecederam trouxeram o evangelho. E se você hoje está aqui, uma semente da parte deste evangelho foi semeado no seu coração, na sua vida, produziu fruto, e hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Após a sua comissão, Mateus 28, de 18 a 20, então Jesus aproximou-se deles e disse:
foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus. Aqui nós vemos, queridos, em terceiro lugar, somente após a sua comissão é que esta palavra, ela passou a ter a sua completa validade, ela passou a ter esse aval da parte dele. Mas vamos mais além. A partir de que momento essa palavra passou a ter a sua validade completa? Número 4, somente após a sua exaltação. Olha o que está escrito no versículo de número 19. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Após a sua ressurreição, ele aparece. E depois que ele aparece, ele comissiona os seus discípulos. E depois que ele os comissiona, ele é elevado às alturas. E está escrito que ele foi recebido por Deus Pai e se assentou à sua direita em um lugar de honra. Mas há textos que nos confirmam isso. Hebreus capítulo 1, versículos 3 e 4. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que lhe herdou é superior ao deles. Nome que está acima de todos os nomes. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por isso, Deus o exaltou por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Queridos, em quarto lugar, a partir de que momento esta palavra, estes sinais acompanharão os que crerem? A partir de que momento esta palavra ela passou a ter plena validade? A partir do momento em que Jesus Cristo, ele foi recebido nos céus e exaltado por Deus Pai, por ter vindo à terra em obediência e submissão e ter cumprido com a sua missão. Foi a partir deste momento que esta palavra ela passou a ter a sua completa validade. Eu espero que você esteja aí entendendo, porque eu estou levando você a caminhar comigo, para nós chegarmos a um ponto, chegarmos a um lugar em Deus, em que nós vamos compreender claramente, completamente esta palavra, esta promessa do Senhor, e que os sinais, eles em nome de Jesus se tornarão uma realidade na nossa vida, no nosso ministério, no nosso dia a dia. Eu creio nisso. Mas em quinto e último lugar, a partir de que momento esta palavra que Jesus liberou, estes sinais acompanharão? A partir de que momento ela passou a ter a sua completa validade? A partir de que momento, ela estava liberada para começar de fato a acontecer? Foi somente após a completa obediência. Foi somente após a completa obediência. Olhe comigo que está no versículo de número 20. Me acompanhe, versículo 20. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Versículo de número 15 do capítulo 16, Jesus chegou com eles e lhes disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Versículo de número 20, então os discípulos saíram
e começaram a pregar o evangelho a toda criatura. E está escrito que na medida em que eles iam obedecendo ao comando, à palavra de Jesus, o próprio Jesus, olha aqui para mim, o próprio Jesus se encarregou de cooperar com eles por meio dos sinais que acompanhavam a palavra que Jesus havia liberado. Olha aqui comigo, por favor, olhe para mim. Jesus se compromete com aquilo que ele fala. Vou repetir, Jesus se compromete com aquilo que ele fala, porque ele é fiel, ele é verdadeiro. Deus conhece o que é a mentira, mas ele não mente, porque ele é a própria verdade. Então olha o que está escrito, versículo 15, vão e pregam o evangelho a toda criatura. Versículo 20, eles saíram e começaram a pregar. Jesus havia liberado uma palavra. Na medida em que eles decidiram obedecer, está escrito, e o Senhor cooperava com eles por meio dos sinais que acompanhavam a palavra. Só quem está entendendo, dá um sinal comigo aí. Oh, meu Deus do céu. Eita, Jesus. Você já pensou, olha aqui para mim. Você já pensou? Você vai pregar o evangelho. Jesus, eu estou fazendo o que o Senhor mandou. O Senhor pode cooperar comigo, convencendo essa pessoa de que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, de que ninguém pode ir ao Pai se não for pelo Senhor. Você já pensou, Jesus, eu vou precisar orar por um enfermo agora. O Senhor pode cooperar comigo agora, manifestando a tua cura na vida dele, Senhor? Só quem está entendendo, dá um amém, dá um glória a Deus aí, gente. Você já pensou, tem alguém possesso de demônio? Jesus, eu vou expulsar esse demônio em teu nome. Coopera comigo, Senhor, para que essa pessoa seja completamente liberta. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Eles decidiram obedecer, Jesus decidiu cooperar. E quando Jesus, meu irmão, quando a gente tem um cooperador forte como ele, aí a coisa acontece. Quando nós temos um cooperador como Jesus, aí a coisa acontece. Olha aqui para mim, guarde isso aqui, tome posse. 2021 é o ano da manifestação dos sinais prometidos por Jesus. Eu vou repetir porque essa congregação precisa tomar posse disso. Vou repetir, 2021 é o ano da manifestação dos sinais prometidos por Jesus. Amém? Se é para Jesus, aplauda bem forte. Se você crê, aplauda bem forte. Aleluia! Aleluia! Eu quero profetizar, você começou a viver o melhor ano da sua vida até agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aí você pode de repente me perguntar, pastor, quais motivos o senhor tem para fazer tal declaração? Acompanhe-me, por favor. Primeiro motivo, Jesus já ressuscitou. Segundo motivo, ele já apareceu dando muitas provas de sua ressurreição. Terceiro motivo, ele já comissionou os seus discípulos, vão e pregam o evangelho. Quarto motivo, ele já foi exaltado por Deus Pai, se assentando à sua direita. Pastor, e agora? E agora, pastor? Versículo 20, eu volto para o versículo 20. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Olha aqui para mim, por favor. Agora, só depende de nós. Sim, só está dependendo de cada um de nós. Por quê, pastor? Preste atenção nessa frase aqui, sabe por quê?
Porque a obediência dos primeiros discípulos acionou a promessa de Jesus. A obediência dos primeiros discípulos é como se fosse o sinal para Jesus apertar no botão. Sinais comecem a se manifestar. Por que, Senhor? Porque eles começaram a me obedecer. Eles começaram a fazer aquilo que eu lhes mandei, aquilo que eu lhes ordenei. Então sinais comecem a se manifestar. Eu quero que você anote aí, porque tem um versículo que não está aqui nos nossos slides, mas um versículo muito precioso. 1 João capítulo 5, versículo 3. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3. Amar a Deus significa fazer o que Ele nos manda. E na realidade, isso não é difícil. É a Nova Bíblia Viva, a versão, a Nova Bíblia Viva, está escrito assim: amar a Deus significa fazer o que Ele nos manda, e na realidade isso não é difícil. É difícil para filhos, posso falar? É difícil para filhos rebeldes. É difícil para filhos desobedientes. Amar a Deus, eu repito, significa fazer o que Ele nos manda, e na realidade isso não é difícil. Porque se fosse difícil, Deus não nos dava mandamentos, Ele nos dava sugestões. Faz sentido isso? Faz sentido ou não, gente? Ah, é difícil, imagina Deus olhando do céu para a terra, é difícil os meus filhos obedecerem, então eu não vou dar nenhum mandamento, vou dar um monte de sugestões para eles. Cadê os filhos obedientes do Senhor aqui? Cadê as filhas obedientes do Senhor aqui? Eu quero perguntar aqui, quem está disposto a caminhar em obediência a Jesus e a sua palavra aqui? Quem está disposto a caminhar em obediência a Jesus e sua palavra aqui? Glória a Deus. Obedecer ao id fazei. Na medida em que nós obedecemos, o que acontece, pastor? Ele começa a cooperar conosco. Ele começa a ser um cooperador nosso. Segura aí essa. Posso liberar? Posso liberar, sim ou não? Segura aí, levanta a sua mão direita aí. Tome posse disso agora em nome de Jesus. Eu, como ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu libero a minha fé e ousadia para declarar inaugurado 2021. Inaugurado como um ano em que os sinais nos acompanharão. Eu libero isso em nome de Jesus. Os sinais nos acompanharão em 2021. Os sinais nos acompanharão. Será assim, porque nós cremos e obedecemos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí agora segura aí que você vai tomar posse de coisas maiores aí, segura aí. Pastor, os sinais nos acompanharão onde ou aonde? Onde ou aonde os sinais nos acompanharão? Se você vai tomar posse disso, você vai dar um amém, vai dar um aleluia, vai dar um glória a Deus. Se quiser, meu irmão, até levantar a cadeira e sacudir, mas você tem que fazer algo para eu ver essa fé que você tem. Pastor, onde ou aonde esses sinais nos seguirão, nos acompanharão? Em nossos cultos, em nossos lares, em nossas células, em nossas visitas, em nossos evangelismos, em nossos discipulados, em nossas orações. Estes sinais nos acompanharão, em nome de Jesus. Agora segura aí, porque esse final aqui é para arrancar da cadeira, que se não tiver com cinto. Mas eu pedi para todos colocarem o cinto no início, então eu creio que você está com cinto de segurança. Pastor, de quais sinais nós estamos falando?
Nós estamos falando dos sinais que estão nos versículos 17 e 18? Sim e não. Preste atenção. Quais sinais estão nos versículos 17 e 18? Os que crerem em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, pegarão em serpentes e escorpiões, não fará dano algum, beberão coisas mortíferas, também não lhes causará dano, e porão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. Quantos tem aqui? Pastor, ele está falando só de 5 sinais? Resposta, sim e não. Por que, pastor, sim e não? Você vai me entender, caminhe comigo aí, por favor. Por 2 razões eu digo que os sinais têm a ver com o que está nos versículos 17 e 18, mas ao mesmo tempo não somente é isso. Por quê? 2 razões. Primeira, é o que está no versículo de número 17, e eu quero ler na versão A Mensagem. Olha o que está no versículo 17 da versão A Mensagem, segura aí. Estes são... Estes são alguns. Quem está me entendendo aí? Diga, existem muito mais sinais do que esse. Pastor, me dei uma prova. Leia o livro de Atos e você vai ver os primeiros discípulos que receberam essa promessa, que aparentemente estava limitado a esses 5 sinais. Veja o que eles fizeram em nome de Jesus. Então preste atenção, estes são alguns sinais que acompanharão os que crerem. Diga comigo, glória a Deus, porque existem muito mais sinais do que estes, que vão se manifestar em 2021. Entenda o que eu vou lhe falar e por favor tome posse disso. Eu libero a minha fé e ousadia para profetizar que em 2021, muitos serão curados da Covid-19, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você toma posse disso comigo? Muitos serão curados. Muito. Não estou lhe falando de uma fórmula milagrosa, isso, aquilo, outro. Não. Eu estou me apegando a uma promessa do Deus que é fiel e verdadeiro, do Deus que não pode mentir. Quem crê comigo aí, segura essa mão em cima, diga, eu creio, pastor, diga, eu tomo posse, diga, porque Jesus fez menção, diga, porque Jesus fez menção, diga, somente, diga, de alguns sinais, aleluia, porque de repente, olha aqui para mim, de repente o sinal que você está precisando, ele não está aqui dentro. Diz, meu Deus do céu, vai passar 2021 e eu não vou alcançar, não vou receber. Aleluia, porque está muito além disso. Aleluia, porque está muito além, glória a Deus. Amém? Mas eu disse uma segunda razão. Queridos, eu fui pesquisar. Eu fui pesquisar a palavra sinais. Olha aqui, me acompanhe aqui, por favor. Eu fui pesquisar o significado da palavra sinais no grego, que Jesus disse, estes sinais. Eu fui pesquisar e olha a conclusão que eu cheguei. Segura isso aí, por favor. Sinais no grego significa semeion. Que quer dizer o que, pastor? Segura aí. Sinal, marca, símbolo. Aquilo pelo qual uma pessoa ou algo é distinto de outros e é conhecido. Prodígios, portanto, isto é, uma ocorrência incomum que transcende o curso natural, normal da natureza, de sinais que prognosticam eventos notáveis prestes a acontecer, de milagres e prodígios pelos quais Deus confirma as pessoas enviadas por Ele, ou pelos quais homens provam que a causa que eles estão pleiteando é de Deus. Meu Deus, quando eu li isso, o significado da palavra sinais, aqui eu quero mencionar pelo menos 3 coisas aqui. Uma,
Você lembra quando Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta? Ela vê o filho ressurreto, ela olha para ele e ela diz: agora eu sei que tu és um homem de Deus e a palavra na tua boca é a verdade. Então olha aqui para mim, os sinais, olha o significado aqui, provaram que Elias pleiteava uma causa de Deus. Os sinais provaram que Elias havia sido um enviado de Deus para a casa daquela mulher. Mas ele diz que esses sinais, é por isso que eu digo que não está limitado a esses 5 sinais que Jesus falou. Estes sinais, eles são uma ocorrência incomum, que transcende o curso normal da natureza, de sinais que prognosticam eventos notáveis prestes a acontecer, de milagres e prodígios pelos quais Deus confirma as pessoas enviadas por Ele, ou pelas quais homens provam que a causa que eles estão pleiteando é de Deus. Aleluia, aleluia. Fecha os teus olhos por um momento, sentado mesmo. Diga assim, fale no seu coração. Diga: o sinal que eu preciso foi prometido por Jesus. O sinal que eu preciso foi prometido por Jesus. O sinal que o meu lar precisa foi prometido por Jesus. O sinal que o mundo precisa foi prometido por Jesus. Foi prometido por Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Amém, amém. Eu quero que você fique de pé, mas com uma santa reverência. Fique de pé com uma santa reverência. Aleluia. Estes são alguns sinais. Alguns sinais.